Não sei qual é a conexão, se tá. Engraçado. O que tá acontecendo, gente? A minha conexão tá ok. Ai, que horror. Não entra. De jeito nenhum. E aí? Ah, tá vindo aqui, peraí. Gente, pra mim a imagem tá completamente congelada. Vocês conseguem ver? Diz pra mim aí. Não tô vendo nada. Tá a tela preta pra mim, não tá aparecendo nada. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Diz pra mim se vocês estão me vendo e me ouvindo. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo, tudo bem. Vou acabar fazendo um podcast só falando. Que loucura, gente. Diz que o stream não tá correto. Que loucura. Agora tá ok? Vocês conseguem me ver? Bom, só diz pra mim aí se vocês estão me vendo e me ouvindo. Eu não preciso ver mais nada. Só diz pra mim, vocês estão me vendo e me ouvindo? Porque aqui está uma loucura. Sim, Deise, então tá ótimo. Se vocês estão me vendo e me ouvindo, eu não preciso ver nada. É bom que eu fico tranquila, eu não preciso nem olhar pra nada e tá muito que bom. Então vamos lá, galera. Deixa eu continuar com vocês aqui. Vamos falar sobre frustração? Eu essa semana fiquei na dúvida, né? Porque a gente teria um nosso convidado especial aqui. E aí eu decidi falar sobre frustração. Porque assim, que nem hoje, né? As coisas acontecem. Faz parte do processo a gente acertar e errar. Estou com o mesmo programa. Provavelmente alguma conexão que não está muito legal. E eu vou acertar direitinho. Nada que vá nos impedir de continuar trabalhando, continuar vindo aqui e conversar com vocês. Mas na maioria das vezes, a gente sente a frustração. E o que é a frustração? A frustração é uma dor profunda que a gente sente quando a gente não consegue realizar o que a gente deseja. Quando as coisas não dão certo. E aí, como é que isso acontece? Isso acontece primeiro porque a gente não tem maturidade emocional. Então, por exemplo, agora aqui, eu queria que vocês vissem a minha tela, tá uma maluquice só. Pra mim não importa, assim, eu estou fazendo a live. Mas para outras pessoas, eu no início, porque tinha uma frustração, não uma frustração, uma expectativa muito grande, quando acontecia alguma coisa de errado, eu ficava apavorada. Hoje eu não ligo mais, hoje eu estou em família, eu me sinto acolhida e eu vejo que o que importa é essa interação, essa coisa boa que acontece entre a gente, tá? Então é por isso que... Oi, Georgina! Beijo, beijo, beijo! Que bom que você tá aqui! Então, a frustração normalmente ela acontece por conta de uma coisa chamada expectativa. Quando a gente gera uma expectativa muito grande sobre alguma coisa, normalmente a gente tem uma grande frustração. Eu sempre brinco que eu digo assim, a frustração está na mesma medida que a expectativa. Então, se você tem uma grande expectativa sobre alguma coisa, você tem uma chance de ter uma grande frustração. Então, como é que é legal? Eu tinha pensado assim, em algumas perguntas sobre frustração, né?
Primeiro, desmistificar, dizer que a frustração é ruim. Vamos combinar, ninguém gosta de sentir essa dor, né? Ninguém gosta de se frustrar. Mas a frustração, ela tem o seu lado bom. Por quê? Na verdade, quando você sente frustração, é porque você tem algum objetivo. Quando você não tem nenhum objetivo, quando você não tem uma meta, você não se frustra, você não está esperando nada. Então, de uma certa forma, a frustração é um bom sinal. Por exemplo, assim, você vai para um curso, né? Você vai para uma sala de aula. Eu vou falar de algo que é a minha vivência, né? Que é a escola. Você está lá numa sala de aula, numa faculdade. Tem alunos que vão para uma aula, o professor não dá uma aula bacana, ele sai frustrado porque ele não aprendeu. E às vezes naquela mesma aula, tem aquela galera que está lá no fundão, que não está nem aí, que foi para a aula só para zoar mesmo. Essas pessoas, como não esperavam uma aula boa, como não esperavam nada daquela aula, não se frustraram, porque não queriam aprender. Então, quando você pensa em frustração, eu acho que tem muito a ver com meta. Eu vou deixar a cada dia da próxima semana um vídeo que eu fiz de uma playlist só sobre metas. Que eu acho que isso é bacana, sabe? Quando a gente começa a entender o que é meta, a gente começa a avaliar meta de maneira correta, a gente consegue minimizar as frustrações. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é a frustração. Assim, ela é ruim de se sentir, lógico. Ninguém acorda e fala, ai, hoje eu quero ficar frustrado. Ninguém faz isso. Mas também a frustração significa que você está buscando alguma coisa, você está desejando alguma coisa e que aquilo não está à altura que você quer. Então não é tão ruim assim. Desmistificar essa coisa. Oi, Regina! Beijo, linda! Sandrinha, chegou a tempo! Que bom, Sandrinha! Nós saímos da faculdade de corrida hoje, né, Sandrinha? Nós estamos aqui firme e forte. Então, a frustração, ela tem esse lado bom. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, família, é sobre isso. É sobre desmistificar a ideia de que frustração é uma coisa ruim. Não, frustração é bom porque é um sinal de que você tem algum objetivo, alguma meta. Mas a gente precisa saber o que é essa frustração. Essa decepção, normalmente, quem nunca teve, né, gente? Uma frustração no trabalho, uma frustração com alguém que você tem uma convivência, um relacionamento, seja um relacionamento amoroso, seja com um amigo. Não tem coisa pior do que você escutar de alguém e falar assim, ai, fiquei frustrado com você. Porque assim, na verdade, a pessoa não pode muito fazer nada, né? Porque quem esperou algo foi o outro, não foi você. Mas é triste, né? Então assim, a gente precisa aprender, porque relacionamento é muito difícil. Acho que se relacionamento fosse fácil, não existiria coach, não existiria psicólogo, eu não estaria aqui, porque as pessoas estariam todas muito bem. Então a gente precisa entender que se relacionar com o outro é muito difícil. E aí tem aquela coisa assim, que eu acho que, eu vou deixar mais para o final, mas assim, que eu acho que é a pior frustração que a gente tem, que é consigo mesmo. Mas vamos deixar um pouquinho mais para trás, mais para o final. O que causa a frustração? E aí eu pensei assim, bom, uma das coisas que causa frustração, botei aqui, ó, excesso de expectativas. Então, quando você tem um excesso, sabe assim, você sai com uma pessoa, no seu primeiro encontro para namorar, e você gosta da pessoa de cara, e você já fica ali gerando uma expectativa que você vai casar, vai ter filhos, já escolheu se você vai ter cachorro, se vai ter gato, sabe? Às vezes a gente faz isso, né, família? Somos humanos. Não vamos dizer que a gente nunca gerou uma expectativa em excesso, seja num trabalho. Às vezes você vai para um trabalho, você gera uma expectativa, às vezes expectativa positiva e às vezes negativa. Aí você fala, nossa, aquele lugar vai ser o melhor lugar da minha vida, e de repente não é. Ou então você vai com uma expectativa, esse lugar não vai ser bom, e de repente vai ser o melhor lugar da sua vida. Então a gente, no nosso dia a dia, no cotidiano, a gente faz isso, família, não tem jeito. E uma outra coisa que eu coloquei foi metas. Metas mal definidas. Então, assim, quando você tem um desejo, uma meta que ela é mal definida, ela gera, quando ela não consegue ser atingida, ela gera frustração. Então, assim, às vezes no seu dia a dia, né, você
planejou, por exemplo, emagrecer 100 quilos. Uma meta mal definida, porque você sabe que no seu dia a dia, na sua rotina, você não vai conseguir emagrecer 100 quilos. O que isso vai te gerar? Frustração. Então, assim, quando você define uma meta, ela tá bem definidinha, bem redondinha, deixa eu ver a galera que tá chegando. Oi, Rosi! Puxa, beijo, 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 beijo. Olha, gente, muito legal que vocês estão aqui com todos esses problemas. Estão gostando de falar sobre frustração? Vamos refletir sobre isso, né? Então, assim, quando você gera uma expectativa sobre alguma coisa de você mesmo, você acaba gerando uma frustração. E aí, eu não sei se eu já falei, eu tive uma live de perdão, mas você tem que aprender a se perdoar. Então, assim, começa a entender que você tem que ter uma meta realista para você não ter que ficar se perdoando toda hora. Então, qual é o ideal? Eu quero emagrecer, mas o que eu posso emagrecer? Qual é o comum que uma pessoa emagrece? Quer ver uma coisa quando você avalia uma meta mal? Você dizer, no caso do emagrecer, né? Quando você diz assim, uma adolescente emagrece 3 quilos por semana. Então, eu quero emagrecer 3 quilos por semana. Poxa, eu já tenho mais de 50. É claro que eu não vou emagrecer igual uma adolescente. Então, se eu quero emagrecer igual uma adolescente, ou igual quando eu era adolescente, o que vai acontecer? Eu vou me frustrar. Eu não vou conseguir atingir a meta e aí eu vou me frustrar. Então, na grande maioria das vezes, a nossa frustração com o outro ou conosco, normalmente não é pelo problema em si, é pela maneira como nós avaliamos aquilo. É como nós geramos a expectativa. É como nós avaliamos aquela meta, sabe? É difícil, não é fácil entender isso, mas se a gente começar a refletir sobre isso, eu acho que a gente consegue chegar lá. Tô vendo os coraçõezinhos subindo. Eu não sei, Tony Zé Henrique está travando, Oi, Flávia Rúbia. Beijo. Eu vou continuar, gente. Qualquer coisa, depois eu até refaço sobre o tema. Mas eu vou continuar e depois eu vou ver com o Facebook o que está acontecendo. E aí, depois, tem uma coisa que eu brinco muito, que às vezes aqui em casa eu falo assim, que eu não gosto de criar expectativas sobre as coisas. E aí eu faço uma brincadeira. Eu falo, não gosto de criar expectativas. É melhor criar gato, cachorro, papagaio, mas criar expectativas não. Por quê? Porque quando você cria uma grande expectativa sobre alguma coisa, a chance é de você se frustrar. Mesmo que você tenha algo muito bom, porque pensa, é igual você ficar vendo a novela, né? Tem aquelas cenas de novela, linda a pessoa, né, se abraçando na praia, tá chovendo alguma coisa. Você não percebe que tem frio, que tá molhado, não sei o quê. Você vê só a coisa boa, a emoção. A expectativa e a frustração é isso, é muito a ver com emoção. E aí você não avalia a realidade é outra. E aí quando você vai pra lá e você vai na praia, tá chovendo ou tá frio, aí você já não gosta, já não é tão bom. Então, é isso que eu quero que a gente reflita, porque é o que eu estou refletindo esses dias, né? Sobre qual é a minha expectativa sobre o que eu estou vivendo. Eu estou com uma frustração em alguma área da minha vida. Por que eu estou com essa frustração? Eu estou muito frustrada com a minha família. Eu estou muito frustrada com o meu amor. Eu estou muito frustrada com o meu trabalho. Será que o problema é o seu trabalho, é a sua família, é o seu amor? Ou você gerou uma expectativa irreal daquela situação? Pensa nisso. Eu não venho aqui para dar lição de moral em ninguém, muito pelo contrário. Eu venho aqui para trocar informações e aprender com vocês, né? Então, cada um vai fazer a sua reflexão. Mas eu acho que às vezes a gente pode estar errando por estar indo por esse caminho. E aí eu botei assim, a questão também da falta de maturidade emocional. A falta de resiliência. Você saber lidar com as coisas que não saem do jeito que você quer. Faz parte do processo, gente. Só não erra quem já morreu. Então, quem quer fazer alguma coisa, vai errar, faz parte. Então, quando você não tem a maturidade de entender que nem tudo vai sair da forma que você deseja, que você sonha, que você quer, na grande maioria, família, nunca sai, né? Sim, eu não sei com vocês, mas na maioria. E não é dizer que isso é ruim, não. Às vezes vem coisas boas.
Né? Eu aqui em casa falo muito isso, o planejar é do ser humano, mas a execução está na mão de Deus. Então, às vezes você planeja uma coisa legal e de repente Deus dá algo muito melhor, tá? Então, assim, não fica triste se você está planejando, está travando, eu sei, estou ouvindo. Eu vivo na expectativa e sempre na frustração. Por isso, Sandrinha, você tem que tentar não ficar na expectativa. Sabe, assim, o pessoal que está estudando para concurso já quer logo passar na primeira prova e gera uma expectativa de que vai passar na primeira prova. Tá errado. Sabe, quando você gera uma expectativa realista, o índice de frustração diminui. Aí eu falo assim, vai estudar para concurso, vai estudar até passar, não é na primeira prova. Você pode até passar na primeira prova, mas não vá com essa expectativa de quem tem que passar. Quem nunca aqui, diz aí pra mim, gente, quem nunca foi para uma prova e deu branco? Por quê? Foi com muita expectativa, eu tenho que tirar nota boa, eu tenho que passar, eu tenho que fazer isso aqui. Fica nervoso e acaba tendo branco. A expectativa, ela gera isso. Quem nunca gerou uma expectativa sobre uma pessoa, né? Aquela coisa assim, você conhece uma pessoa, é muito engraçado, assim. Às vezes as pessoas, né, me veem aqui na internet, né? E aí de repente vão me conhecer pessoalmente. Tem gente que me conhece na internet e que agora está me conhecendo pessoalmente. E que faz uma expectativa, às vezes diferente de quem eu sou. Eu sou desse jeito mesmo assim, mas eu também sou uma pessoa muito séria, eu sou uma pessoa muito comprometida com as coisas que eu faço. Meus mentoriados sabem disso, eu sou de cobrar, né? Quem trabalhou comigo aqui, tem um monte de professor aqui que eu já coordenei. Sabe que por mais que eu seja alguém que procuro levar as coisas mais leve, eu sou muito comprometida e eu quero sempre tirar o melhor de cada um. Então tem gente que gera uma expectativa de chegar a Penha até falou assim, que eu fui mais ou menos mal recebida. Penha, eu fui maravilhosamente recebida na sua casa. Foi um dos melhores fins de semana que eu passei, sabe? Foi muito bom, a energia foi muito boa. Sua casa super aconchegante, sua família é uma delícia. Eu fiquei apaixonada, assim. Quero voltar outras vezes, já falei, quero voltar. Foi muito bom, a gente tem que fazer essas coisas na vida, cantar, conversar, partilhar comida, foi muito bom. E quando eu fui, eu não quis gerar expectativa, olha só. Porque eu sabia que eu fiquei assim, preocupada, porque quantos anos a gente não se via, né? Então eu falei assim, eu não quero gerar expectativa. E foi muito bom, se eu tivesse gerado uma expectativa, como é que vai ser? Como é que vai ser essa coisa? Onde é que eu vou ficar? Se eu fico na casa dos meus primos, se eu fico na casa da Penha, como é que, se eu volto no mesmo dia? Eu fui. E foi maravilhoso. Então é isso que eu quero que você sinta também, você que faz parte dessa nossa família. Tenta não gerar expectativa, porque às vezes você olha para uma pessoa e acha assim, teve gente que já falou isso pra mim, ai Denise, eu achava que você era uma pessoa assim, muito chique, muito metida, muito sei que, e depois eu vi que você era uma pessoa simples, uma pessoa legal. E teve coisa oposta, teve gente que falou, eu achava que você era mais assim, mais simples, e não gostei de você de cara. Por quê? A culpa é minha? Não, eu sou a mesma Denise. É a expectativa que o outro, é o olhar do outro, sabe? Por isso que eu digo, não mude a sua vida, o seu ser, pelo olhar do outro. O outro é o outro, o que ele faz, com o que ele pensa a meu respeito, é problema dele, né? Dela, sei lá, da pessoa, né? Eu tenho que ser eu mesma. E é isso, família, que você tem que entender. Porque, assim, todo mundo gera expectativa com tudo. No fundo, a gente gera um pouco de expectativa. Quando você vai aprendendo. E aí, Sandrinha, é isso. Eu vou dar umas dicas de como a gente lidar com a nossa ansiedade, a nossa expectativa. Nos relacionamentos isso acontece muito, né? Você tá namorando alguém e a pessoa só tá namorando você pra acompanhar a vida, pra ser leve, né? E você já tá pensando em casar, já ter filhos com aquela pessoa, já quer um compromisso. E aí fica uma coisa chata. Eu sempre falo isso. Quando você gera uma expectativa muito além da realidade, sabe o que você gera? Pressão. Você pressiona a outra pessoa. E aí a pessoa sob pressão vai ser grosseira com você ou vai se afastar. E o que você vai sentir? Frustração. Não tem outro caminho, né? Não tem. Ô, Luciana. Nossa, beijo. Esqueci de vocês, gente, de olhar aqui o chat. Beijo, Luciana. O som tá ótimo. Não, então vocês me ouvem. Vocês já estão acostumados a me ver o tempo inteiro. Vira só uma
como é que é? Um podcast. Só o vídeo que tá travando. Ah, tá bom assim mesmo, né? Isso mesmo. O negócio é a gente conversar. Faz de conta que estamos pelo telefone, batendo aquele papo de família. Minha família que sabe que antigamente, quando a gente usava telefone, eu ficava ó, um tempão no telefone. Hoje em dia, nem tanto. Mas então, quando você gera uma expectativa irreal, é isso que eu te falei, né? É claro que você vai gerar uma frustração. Fato. Bom, e aí eu pensei assim, como é que a gente faz para não ter tantos problemas com gerar grandes expectativas sobre alguma situação? Quando você tem uma relação se isso é uma relação pessoal, ou de um relacionamento, seja amoroso, de amigos ou de família, sabe aquela frase, o combinado não sai caro? Então, quando você combina o que você quer, por exemplo, num relacionamento, né? Quando eu atendo como coach, eu falo muito sobre isso. As pessoas estão se envolvendo lá num relacionamento. O combinado não sai caro. Conversa com a pessoa, escuta o que a pessoa deseja daquele relacionamento. O que ela espera do relacionamento. E aí vocês vão combinar, vocês vão gerar expectativa de maneira real. Num trabalho, você vai para o trabalho. Procura ver com a sua chefia qual é a expectativa deles, o que eles esperam de você. E aí vocês vão conversar, você vai dizer, olha, a minha expectativa para o trabalho, o que eu desejo fazer é isso, o seu chefe vai dizer, o que eu quero de você é isso, vocês vão entrar num acordo. É aquele combinado, não sai caro. Quando você consegue fazer isso, é maravilhoso. Agora, é claro, família, que nem sempre isso acontece. Né? O melhor dos mundos seria esse, né? A gente conversa com as pessoas e tal, mas nem sempre isso acontece. Então, o que eu falo? Assim, tem gente, por exemplo, termina um relacionamento, que saber terminar também é uma... Tá, isso dá uma boa live, saber terminar. Tem pessoas que não sabem terminar um relacionamento. E aí fica naquela expectativa de que vai voltar, mesmo que aquele relacionamento fosse terrível, sabe? Isso é muito ruim, que a pessoa fica naquela expectativa de voltar. Mas por quê? Porque não sabe terminar ciclo. Então, quando você também aprende a terminar ciclo, você gera falta de frustração, porque você já não tem mais expectativa sobre aquilo. É difícil, tá, família? Não é fácil. Eu sei que todo mundo tem dificuldade com isso, eu tenho pra caramba. Mas a gente tem que estar aqui pra bater papo, né? Pra gente tentar refletir sobre o assunto. Que tal a gente começar a pensar sobre isso? Será se você não está se frustrando, sofrendo pra caramba porque não está sabendo fechar ciclo? Sabe? Fechar situações, seja relacionamento, terminou. Se voltar, voltou, mas aí é por outra história. Não é porque assim, tem gente que fala assim, não, eu vou mudar. Ai, eu odeio isso. Eu vou mudar para agradar aquela pessoa. Gente, não dá certo. Ou então assim, eu vou mudar aquela pessoa porque aí eu não vou ter mais frustração. Também não dá certo, gente. Sabe? É aquilo. Para que haja menos frustração, a gente precisa ter mais dose de realidade. A gente precisa entender mais a realidade. Não adianta eu querer que uma pessoa que é uma pessoa... se eu conheço um cara, que o cara é uma pessoa, sei lá, agressiva, foi sempre agressivo, agora eu quero que ele fique um anjinho bonzinho. Gente, a chance é de que ele venha ser agressivo, não é isso? Ou ela também, né? A gente fala dos dois. Mas assim, a gente gera uma expectativa tão grande porque conhecer a pessoa e ela tem, sei lá, um sorriso legal ou um papo bom que você fala, não, comigo vai ser diferente. Será? A maior parte das vezes que a gente sofre por frustração, é difícil falar isso, tá, família? Mas eu abro meu coração aqui pra vocês, é o que eu penso. Eu não digo que é verdade, mas é o que eu penso. Normalmente a culpa é nossa. É porque a gente gerou uma expectativa que é irreal. Eu quero que o outro seja isso e aquilo. Você gera aquela expectativa. E se a pessoa não for? A culpa é da pessoa? Não. Eu entrei naquela empresa porque sei que lá eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou crescer. Aí tu chega lá e fica lá. A empresa era daquele jeito. Você que chegou. Será que você avaliou bem? Sua família. Você gera uma expectativa. Não, meu filho vai ser o melhor aluno da escola. E seu filho não é. Ou então você é muito bom. Eu lembro quando eu tinha coxa e a gente tinha um projeto educacional lá, sabe? Então vinha um pai e dizia assim, olha só, eu sou contador, eu sou muito bom, meu filho vai ser bom em matemática. Eu falei, opa, como assim?
gerou uma expectativa que o filho tem que ser bom em matemática. E aí, normalmente acontecia isso. O filho puxava a mãe, o avô, não sei quem, era bom em ciências, era bom em português. Olha, me desdobrava com os pais, era muito engraçado. Mas por quê? Quem gerou a expectativa foram os pais. Quando a gente olha para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, quando a gente não fantasia, e esse é o grande problema, a gente anda vivendo num mundo tão virtual, tão fantasioso, que a gente gera expectativa em tudo. E aí a gente começa a gerar algo que, assim, não se perdoa, não perdoa o outro, começa a se frustrar. Ih, gente, esqueci de vocês. Ai, que lindo você dizer que o papo é de primeira. Eu acho mesmo que o nosso papo... Oi, Tatiane! Beijo! Eu venho aqui para bater papo mesmo, porque eu vejo que eu troco muita informação com vocês, vocês têm me feito refletir bastante, então isso é muito legal. Eu acho que o ser humano ele tem que aprender a ser mais humano. A gente tem que conversar mais dessas nossas dores. Eu não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu, mas assim, eu posso vir para cá e falar para vocês sobre um monte de coisa de empreendedorismo, porque é a minha praia, é o que eu sei fazer. Sei fazer marketing de empreendedorismo. Mas, gente, a alma humana tá sofrida, sabe? Cada dia que eu passo, que eu converso mais com as pessoas, e agora, com esse número de pessoas gigantes assim, que eu tenho tido contato, por conta da internet, da live daqui, eu fico assim, assustada como já todo mundo com a alma sofrida. Mas por quê? A gente não está sabendo lidar, porque a gente não tem esses papos. Sabe, esses papos de primeira, esses papos que antigamente a gente tinha, de conversar sobre amor, sobre dor, sobre frustração, sem medo, sem aquela coisa de dizer assim, ah, quem nunca? Vai me dizer quem nunca ficou frustrado com o amor, quem nunca ficou frustrado com a família, quem nunca ficou frustrado com o trabalho, quem nunca ficou frustrado consigo mesmo. Sabe, você se exige tanto, 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 que aí você começa a se frustrar. E olha, gente, a frustração, o excesso de expectativa, ele gera baixa estima. E a gente começa a achar que a gente não presta. Ou então quando você gera uma expectativa muito grande no outro em relacionamentos, e a pessoa não te frustra, não fica daquele jeito que você imaginou, você começa a achar que a culpa é sua. Olha que louco. Mas o ser humano pensa assim, tá? É por isso que a gente não deve julgar relacionamento abusivo. Porque o relacionamento abusivo, na maioria das vezes, acontece isso. A pessoa começa a achar que é ela a culpada. A vítima acha que ela é a culpada. Porque ela gerou uma expectativa tão grande no outro, que quando o outro não atende àquela expectativa, ela diz, não, o outro é maravilhoso, a culpa é minha. Olha como é que nós somos, né? Então a gente precisa falar sobre essas coisas. É delicado? É doído? É. Talvez até vocês tá meio que bloqueando, que eu ando falando de umas coisas um pouquinho mais pesadas. Mas alguém tem que falar, né? Tô aqui, vou falando. A gente vai dando o nosso jeito, a gente vai chegando lá e vai falando. Vão acostumando que a gente tem que falar mesmo. Claudinha, beijo! Claudinha, sorriso linda, amiga querida. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que, assim, o excesso de expectativa e a frustração, ela pode ser, ela não é direto, mas ela pode ser um passo para a depressão, porque ela gera baixa estima. Então, às vezes, tem pessoas que estão entrando no processo de depressão, e aí, como é que você sabe se você está entrando no processo de depressão? Se você começa a ficar com muito medo das coisas, se você começa a ficar muito triste, sabe? Você já acorda meio triste, sem vontade de sair da cama. Se você chega aos finais de semana, você não está querendo sair, você está querendo ficar em casa, se você está começando a descuidar de você, hoje não vou arrumar o cabelo não, hoje não vou passar um batom não. Se você já começar a ficar pensando, hoje eu não quero nem tomar um banho, gente, o banho é uma luz piscando bem assim, de alerta para você de você estar ou não entrando em depressão, tá? Então, assim, se você começa a frequentemente já nem querer mais tomar um banho, é porque você está em depressão. E aí é bom você começar, primeiro buscar, né, acompanhamento profissional, participar de lugares assim, e uma boa dica, evita coisas ruins.
Evita gerar grandes expectativas sobre a vida. Evita acordar e já começar a ver aqueles jornais que só falam de matança. Começa a ver coisas boas. Começa a escutar músicas alegres. Sabe, quando você vai para um churrasco, você não bota uma música mais alegre? Quando você está deprê, você não quer escutar uma música mais triste? Imagina, eu não vou dançar numa festa uma música toda tristinha, né? Então a música também ajuda. Então começa a ouvir, você tem escolhas. Seja protagonista da sua vida. Se você está frustrado, é porque você não está sendo protagonista da sua vida. Comece a fazer as escolhas certas. Leia as coisas certas, veja os programas certos. Não fica se entupindo de lixo que vai te botar para baixo. Porque isso vai te botar para baixo. Uma coisa que eu aprendi é que toda vez que você vibra no medo, você começa a vibrar no medo, você começa a ter coisas não muito boas. Então você começa a ver muita coisa que vai te gerar medo. Você começa a ter uma sensação, o corpo responde, né? Tem um livro muito bom que fala que o corpo fala, é verdade. Então o corpo te dá essa resposta. E aí você começa a ficar meio triste, meio deprê. Quando você vê, gente, é tão sutil, vai chegando sorrateiramente. A depressão ela não acorda num dia, opa, acordei toda deprimida. Não é assim. Não é. Então ela é lenta, ela é gradual, mas ela é persistente. Então se você começa a sentir que constantemente você está sentindo uma tristeza que você não sabe de onde vem, você começa a achar que tudo está ruim, que você se frustra com tudo, né? Você vai sair para comprar uma pizza, se frustra, ai que pizza, essa pizza não era o que eu queria, sabe? Então você começa a entender que você está realmente com problema de depressão e que você está, de repente, gerando uma expectativa grande demais. Sabe quando você fica muito na internet? Antigamente a gente falava muito da televisão, né? Eu não vejo televisão há anos, mas a internet hoje faz a mesma coisa. Aí tem aquelas... Eu não posso estar falando essas coisas porque eles cortam tudo, bloqueiam tudo, mas vocês sabem do que eu tô falando, aqueles vídeos, aquelas pessoas que ficam lá, eu sou youtuber também, né? Então assim, mas tem gente que fica postando uma vida que é irreal. E aí quem vê, vou falar da televisão que é mais fácil, que aí vocês depois associam para a internet, mas assim, quando você liga na TV, aí você, vamos dizer que você é professor. Aí você vê um professor na televisão, o cara tem um carrão, um casarão, o café da manhã do cara é maravilhoso. Eu lembro que foi uma das últimas novelas que eu vi, que era um taxista até. Cara, o taxista, o café da manhã do cara era, sabe, um banquete de hotel, morava numa casa maravilhosa, o cara era taxista. Aí eu ficava pensando, na época eu estudava marketing, e eu ficava pensando, gente, os taxistas quando veem isso, devem se sentir um merda, né? Desculpa, falei, mas assim, deve se sentir um nada. Porque tá vendo aquilo ali, aquilo não é real. Só que a gente, o cérebro humano, ele não consegue distinguir o real do irreal, da fantasia, do virtual. Ele não consegue. Por exemplo, quando você está vendo um filme, você sabe que você está vendo um filme, né? Quando você vê uma cena assim, assustadora, você não leva aquele susto? Quando você vê uma cena muito triste, você não tem vontade de chorar? Porque o teu cérebro, ele não entende, ele fala, isso é um filme. Tá todo aquela cena triste, você fica, não, aquilo ali é um filme, não tô nem aí, você não sente nada. Você se emociona, você sente. A mesma coisa acontece no nosso dia a dia. Então, se você fica se enchendo de coisas que te põem para baixo, ou você fica, por exemplo, em relacionamentos, né? A pessoa quando tá apaixonada, aí que é pior. Começa a ver só aqueles filmes românticos, que estraga tudo. Vê comédia romântica que é um pouco melhor. Mas assim, porque aí a pessoa começa a fantasiar. Ela quer que a outra pessoa seja o príncipe encantado, venha no cavalo branco, traga flores todos os dias. Gente, a vida real não é assim. Quem acorda na vida real todo maquiado, todo bonito? Não, gente. Tem dia que tu acorda um bagaço, faz parte. Quando você começa a ter de realidade, a gente começa a ter menos frustração. Sabe? E uma coisa assim, quem tem filhos, por favor, a gente está numa geração que a gente está evitando, por amor, é claro, né? Deixar os nossos filhos se frustrar. A gente está super protegendo as crianças e a gente não deixa as crianças se frustrarem, sabe? Ouvir não faz parte da vida. Cair, ralar o joelhinho faz parte da vida. Muito engraçado, esses dias no fim de semana, lá na casa da Penha, meu sobrinho foi,
E eu vi o joelho dele ralado. Eu falei, ai, meu filho, você ralou esse joelho? Ele falou, jogando futebol. Eu falei, ai, meu Deus, chega com esse jogo de futebol. Ele, tia, foi só um joelhinho ralado jogando futebol, dando um carrinho. Sabe quantos anos o sobrinhozinho tem? 27 anos, gente. Lindo, maravilhoso. 1,85m, 80, acho que é 85, 90, sei lá. Enorme, um menino lindo. Mas olha a cabeça de tia, babona, cabeça de mãe, né? Eu já, sabe, eu lembro, tinha uma propaganda antigamente que era de uma mãe, acho que vocês lembram disso, famílias? Era uma mãe que a criança ia andar de bicicleta, aí botava capacete, joelheiro, não sei. Era muito engraçado eu dizer, meu Deus, gente, eu fiz isso com a minha filha, eu botei joelheira para minha filha engatinhar. Olha só, eu compartilho isso com vocês, errei. Se eu tiver neto, não vai fazer nada disso, deixa engatinhar, entendeu? Deixa botar a mão no chão. A gente precisa deixar as crianças... Eu acima de 50, a galera inventava brinquedo, a gente sofria muito porque não tinha as coisas, né? E hoje a gente, por trabalhar muito, todos os pais estão trabalhando muito, a gente se sente culpado e para compensar essa culpa a gente acaba não dizendo não para as crianças. Então, elas não aprendem a lidar com essa emoção. Aí o que acontece? Adolescentes que não sabem ouvir não. Quem está em sala de aula ou quem tem adolescente por perto sabe do que eu estou dizendo. Aí chegam adultos de 40 anos que se comportam como criancinhas ou como adolescentes. Porque batem pezinho quando não fazem o que a pessoa quer. A culpa é da pessoa? Não, é porque ela não aprendeu. Sabe? Uma coisa muito linda quando eu comecei a estudar sobre coach, sobre PNL, foi descobrir... E isso começou quando eu comecei a estudar empreendedorismo, que tudo na vida a gente aprende. Até o lado emocional, sentimental, sabe? Tudo a gente aprende. Então, mesmo que você seja um adulto e você é uma pessoa que não sabe ouvir não, que você se magoa quando alguma coisa não sai exatamente como você quer, tem uma boa notícia para você. Dá para aprender, dá para melhorar. Agora, se tem criança por aí... Ensina as crianças a receber não. Ensina a lutar um pouco mais pelo que deseja. Porque não é maldade, muito pelo contrário. Isso você vai fazer com que essa criança seja um adulto mais forte emocionalmente. Que ele tenha mais inteligência emocional. O que eu venho falando aqui o tempo inteiro é sobre isso, inteligência emocional. É o que a gente está precisando agora. A gente delegou tudo às máquinas e a gente esqueceu da inteligência emocional. É muito engraçado, as primeiras vezes que eu comecei a gravar, que eu olhava pra câmera aqui, eu não conseguia imaginar vocês. Hoje a sensação que eu tenho é que eu tô aqui, ó, de papo com todo mundo. Nem sei quantas pessoas tem, porque eu só vejo depois. E às vezes eu me assusto, eu falo, gente, tinha 300 pessoas, 500, a gente já bateu 600 pessoas ao vivo comigo. Então, assim, eu fico imaginando todo mundo aqui, sabe? Batendo papo. Por quê? Inteligência emocional. Eu fui começando a entender que a máquina tá aí, mas o que importa é essa relação que a gente tem. Então, começa a pensar nisso também. Deixa eu ver, se não sai do... Ah, tá. E aí eu vou dar umas diquinhas pra vocês. A primeira coisa, quando a gente, assim, tá frustrado, né? Porque eu falei que ia deixar pro final a pior das frustrações. Porque quando você se frustra com um trabalho, quando você se frustra com um parceiro, com a família, é difícil? É. Mas a pior frustração é a consigo mesmo. Quando você está frustrado contigo, aí, nossa, é barra pesada. E aí eu fiquei pensando assim, o que a gente pode fazer? Eu não tive muito tempo, família, essa semana para eu pesquisar as coisas. Eu estou mudando lá no meu trabalho, então eu trabalhei 3 dias na semana, foi um pouco mais puxado. Comprometa, por exemplo, em levar alguém para academia. Ah, se você vai de carro, se comprometa em dar carona para uma pessoa. E aí você vai ter que... Você está tão comprometido em levar essa pessoa para academia que aquele dia que você não está muito afim, você fala, puxa, mas a pessoa está lá me esperando. Ah, se você tem dificuldades de estudar, de manter estudando, a galera que está me acompanhando, que eu estou mentoreando, que vai fazer concurso público, busque estudar com alguém. Porque o dia que você não está muito afim de estudar, a pessoa chega, vocês marcam um horário no mesmo lugar, e aí você não está muito afim de ir, a pessoa, vambora, está animado, porque é sempre assim, né? Na Bíblia, eu sempre falo isso, que eu sempre gosto de citar as coisas da Bíblia, Jesus sempre falou isso, né? Andar com 2. É sempre bom você caminhar com alguém, né? Você dividir o teu fardo. Isso te ajuda.
Então, quando você está frustrado com você, Denise, eu estou frustrado porque eu sou uma pessoa que não sou dedicado a estudar. Busca alguém para te ajudar a estudar. Eu sempre quis estudar inglês, mas eu nunca consigo. Tenta estudar com alguém e aí um vai ajudando o outro. Tem esse compromisso, por exemplo, no seu trabalho. Você tem o compromisso de chegar sempre no mesmo horário. Busque marcar um horário um pouco mais cedo, ou no ponto de ônibus, ou um dando carona para o outro, ou marcar um pouco antes numa lanchonete para tomar um café, porque aí você vai chegar mais cedo e você não vai chegar atrasado. Sabe, essas coisinhas que eu sei que são dicas mesmo, são pequenas coisas, mas que elas dão resultado. Uma outra coisa que dá resultado é, se você está frustrado com você por alguma situação, alguma meta que você não está atingindo, ou com o outro, que tal começar devagar, um passo de cada vez? O problema é que a gente quer o todo, a gente quer tudo de uma vez. Eu tenho que arrumar a casa inteira. Para e pensa. Que tal arrumar só a mesa de jantar? Que tal depois só arrumar o seu quarto? Se você for por etapas, e por isso que eu vou colocar meus vídeos de meta essa semana todinha aqui para vocês, porque ele está lá no YouTube, eu fiz uma playlist, mas por que isso? Porque você vai aprender a criar nanometas. O que é a nanometa? Ela é menor do que a micrometa. Você quer arrumar a casa inteira, mas pense em arrumar só a mesa de jantar. Pense em arrumar só a sua cama. Você já começa a sua cama. Você precisa fazer 1 hora de exercício, porque a sua meta é emagrecer X quilos, e você sabe que você precisa de 1 hora de exercício. Que tal começar com 15 minutos, um passo de cada vez? Você quer ler a Bíblia toda em 1 ano? Que tal começar a ler uma página ou um capítulo por dia? Sabe, família, o que acontece? A gente acostuma com tudo. Então, assim, quando você começa... Quem já malhou aqui sabe do que eu tô falando. Deixa eu ver aqui a família, aqui o chat. Oi, Javier, Neida! Tia Neida, beijo! Então, assim, quando você tem uma meta, por exemplo, que você quer cumprir uma meta, seja de emagrecer, seja de ler um livro, você, quando começa aos pouquinhos, o teu cérebro vai acostumando. Então, assim, quando você começa a malhar, nos primeiros dias, dói até a tua alma. Teu fio de cabelo dói, né? Os primeiros dias, assim, é horrível. Depois que você vai naquela coisa de persistência, constância, malhar vira algo bom. Quando você não malha, quem caminha aqui também sabe disso, né? Você não malha ou não caminha, você se sente mal, você sente falta daquilo. Mas lembra que no início foi ruim? É a mesma coisa com tudo. Então, se hoje, faça uma reflexão. O que está te frustrando? Veja se você pode mudar aos pouquinhos. Se você está se frustrando porque você não consegue atingir determinada meta, será que você não deve começar aos pouquinhos? E aí, quando você se acostumar com esse pouquinho que você determinou, ficou feliz, comemorou, você já pula um degrau. Aí você puxa um pouquinho mais. Quando menos você perceber, você já está alcançando a meta que você deseja sem frustração. Então, família, assim, sem mais delongas, eu acho que o que eu tinha que conversar com vocês era isso. Meu Deus, é isso mesmo? Já passou 55 minutos? Caramba! Para mim é tão rápido. O que eu quero que vocês reflitam, eu vou passar essa semana também pensando nisso, na questão da frustração, é isso. Deu, beleza, não deu, também não tem problema. Sabe, a nossa vida, ela é um aprendizado constante. Eu sempre falo isso, né? O sucesso só existe porque houve um dia um fracasso. A gente poder lidar melhor com o nosso dia a dia. Eu vi uma pessoa comentando que falou assim, quando eu era adolescente, um dia eu fiquei tão... Olha só como é que as pessoas se maltratam, né, pela frustração. A pessoa falou assim, eu fiquei tão frustrado com o meu namorado que eu cortei o cabelo. Olha isso. Porque a pessoa, de uma certa forma, com o cabelo, depois que eu fui entender, né, atendendo como coach, eu não posso dizer assim que... Mas aí a pessoa falou assim, conforme ela foi entendendo que a pessoa gostava muito do cabelo dela,
Quando ela se frustrou, né, com a pessoa lá, o que ela fez? Cortou o cabelo. E aí eu fiz ela fazer uma reflexão. Primeiro, a expectativa dela com o outro era realmente um pouco maior ou não? E segundo, ela gostava de se olhar com aquele cabelo curto? Aí ela dizia assim, toda vez que eu olho pro cabelo curto, eu lembro da minha frustração. Olha como que louco. A gente, às vezes, se auto-pune, sabe? A gente fica se punindo por conta da frustração que determinou no outro. Vamos pensar nisso, família. Vamos deixar isso acontecer com a gente, não, porque pode parecer piegas, mas a vida é bela. Quando você espera pouco de alguém, a chance de você ser surpreendido com uma coisa muito melhor é maior do que se você espera muito. Doar, doe muito. Mas a expectativa de receber, espere pouco. Eu sei que é difícil, é uma mudança de hábito muito complicada. Mas é importante. Eu aprendi com um cara chamado Ivan Maia, que ele fala isso, assim, toda vez que eu estou com alguém, ou quando ele fala uma coisa de comida que é muito legal, que ele fala assim, quando eu vou comer, eu como com prazer, mas eu sei que aquela refeição vai me deixar com fome. Eu tenho que sair da refeição com fome. Olha que louco isso, né? E a gente quer tanto, às vezes que a gente come tanto que sai passando mal. Olha, a gente gerou uma expectativa tão grande sobre aquela comida ou sobremesa. Eu era com sobremesa, eu era compulsiva com doce. Que aí você não come pelo prazer de sair com aquela fominha. Sabe aquela aula que você saiu, aquela palestra e fala, queria mais. É isso. Aí você não sai com aquele gostinho de quero mais, porque você gerou tanta expectativa, você foi lá em cima, pronto, acabou com tudo. Aí acaba que fica ruim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo por telefone. Porque hoje não teve mais, mas a imagem é só a minha mesmo, vocês já estão acostumados a me ver. Mas o que eu quero é isso, família, muita plenitude para todos nós. É uma pena que vocês não vão me ver hoje no trabalho, eu fiquei falando com a Sandrinha, né? A Sandrinha, a gente ficou fazendo esse gesto que eu faço, né? De juntar as mãos e agradecer e dizer fiquem na paz. Mas eu quero que vocês tenham uma excelente semana. Que a frustração de vocês caiam ao máximo que puder. Que vocês gerem expectativas realistas. E que vocês acreditem em vocês mesmos. Perdoem-se. Se você está frustrado com você mesmo, perdoe-se. Se está frustrado com outro, perdoa. Esse, sabe, assim, você vai vendo que as pessoas vão te trazendo outras coisas boas. Mas cuidado. Cuidado com a frustração consigo mesmo. Porque ela tem sido a maior geradora de depressão e crise de ansiedade. Família, um beijo no coração de cada um de vocês. Espero vocês, se Deus quiser, na quinta-feira que vem, na nossa live de quinta, com papo de primeiraça. Fiquem na paz. Mesmo que vocês não estejam vendo,